Tá, vamos aqui já bater papo com o Dr. Juarez Torres. Ontem eu falei para vocês a respeito do resultado do Enem. Nas redações, quase 300 mil estudantes tiveram anulada ou receberam nota zero na redação do Enem. Quase 300 mil estudantes. É muito estudante que recebeu zero na redação. Um dos motivos da nota zero na redação foi por conta do tema. Fugiram do tema. O tema da primeira aplicação foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E o tema da segunda aplicação foi Caminhos para combater o racismo no Brasil. E aí, 5 mil redações foram anuladas porque feriram os direitos humanos. 5 mil redações foram anuladas porque feriram os direitos humanos. Esse é o nosso tema agora com o Dr. Juarez Torres, psicanalista clínico. Racismo e intolerância religiosa. É um absurdo. 2017, tantos anos se passaram, tantos anos aí que o mundo existe e ainda existe isso. É porque é um pensamento enraizado, não vem de agora, né? Se a gente parar para pensar que a intolerância religiosa começou justamente com um movimento antissemita contra os judeus e com essa coisa da perseguição do Império Romano ao cristianismo, a origem toda está aí da intolerância religiosa. Quando nós falamos da Lei 9.459, artigo 208 do Código Penal, que fala de intolerância religiosa, fala justamente sobre uma falta de compreensão a respeito à pessoa como ser humano, suas opções, aquilo que ela escolheu, aquilo que ela entende como verdade. Tem que ser respeitado, independente se o Brasil é um Estado laico, não tem uma religião definida, mas está embutido dentro do Estado brasileiro um racismo e uma intolerância religiosa que acaba ofendendo as raízes do nosso país, que é o quê? Miscigenação, todos os povos que vieram para cá, as influências que nós acabamos sofrendo no desenvolvimento cultural. Então, nós brasileiros, não tem como a gente dizer que tal pensamento, tal religião, tal cor é puro, pleno, porque nós somos a mistura de muitas raças. Então, esse pensamento fascista, nazista, de uma supremacia de uma raça, ou esse pensamento ultra-religioso, radical, ele é intolerável, mas ele é enraizado na nossa cultura. Como fazer para mudar isso? É possível mudar isso? As pessoas são muito fixas nos seus pensamentos, né? Nas suas convicções, principalmente religiosa. Então, o pensamento religioso, muitas vezes, é desenvolvido pelo radicalismo religioso. Então, o radical religioso influencia alguém que é fraco no pensamento racional, que acaba desenvolvendo que essa coisa de ferir a religião do outro, a opção do outro, a compreensão do outro. Então a pessoa acaba não tendo um raciocínio lógico e acaba seguindo o pensamento de um líder ou de um segmento religioso ao qual acaba deixando de lado qualquer pensamento que seja contrário ao primeiro. Agora imagina quem passa por racismo e intolerância espiritual junto. Foi o que aconteceu com a Esmeralda, que você vai conhecer agora. Vamos ver. Eu trabalhava numa empresa e eu sofri discriminação racial e intolerância religiosa. Uma funcionária descobriu que a minha religião era espírita. E ela começou a falar para as pessoas que era para tomar cuidado comigo, que eu era do balacobaco. Eu levava as coisas para mim comer, e uns comiam e os outros não comiam. Porque o povo falava que eu era macumbeira, que era para tomar cuidado comigo. Até então, que daí eu descobri que era por isso, preconceito. Aí eu fui na minha chefe, perguntei para ela o que estava acontecendo, se era preconceito religioso ou era racismo, o que era, porque eu queria que eles falassem alguma coisa para mim, o que estava acontecendo. E ela falou que ela ia resolver. Eu falei, então tá bom. Quando chegou no dia 4 de novembro, aí a empresa me chamou e falou que ia me mandar embora. Aí eu falei assim, mas a senhora sabe o que está acontecendo? Ela falou assim, não, eu não quero nem saber. Olha, não vou falar para você que é fácil, não. Porque
assim, eu sofri muito. Eu, assim, quando eu lembro, assim, me dá uma tristeza muito grande de um povo ser desse jeito. E aí, doutor? Então, você veja só, racismo, intolerância religiosa, e ninguém leva em consideração o seguinte, quem é essa senhora, seu profissionalismo, na função que ela desempenhava dentro da empresa. Então, veja como o ser humano está caminhando cada vez mais para se tornar frio e indiferente e para impor sobre outro ser humano suas convicções do que é verdade. A verdade é absoluta para você. Eu, antes de ser cristão, eu era praticante de candomblé. Então, não é porque hoje eu sou cristão evangélico, né? Sou pastor, inclusive, né? Já foi dito isso aqui, certo? Que eu não vou olhar para o ser humano, para as suas qualidades. Eu tive um momento que aquela religião, ela me completava, certo? Até que eu achei que Jesus Cristo é a resposta para a minha vida. Então, eu não posso desmerecer um outro ser humano. Muito pelo contrário, certo? Se eu tenho tanta convicção de que o cristianismo é a verdade, eu tenho que agir com o princípio básico do cristianismo, que é amor, não intolerância. Não julgar essa senhora pela convicção religiosa que ela tem, que ela também está tentando viver, ou talvez fazer o bem ao próximo da sua maneira. Então, falta para o ser humano o quê? Voltar a compreender que todos nós temos uma verdade e que a verdade é absoluta para cada um, é de particular interpretação, certo? E não impor isso, certo? Respeitando o quê? As qualidades básicas que são o caráter da pessoa, a vida da pessoa, quem é a pessoa. Porque gente boa e gente ruim tem em todas as religiões e tem de todas as cores. Então a gente não pode julgar pela aparência, nem julgar pela opção. Eu encerro o programa todos os dias com uma frase que diz: tudo que fizer, faça com amor. Se você praticar essa frase, colocar o amor em tudo que você for fazer, eu tenho certeza absoluta, se o mundo praticar essa frase, Exatamente. não haveria racismo, intolerância religiosa e todo mundo respeitaria todo mundo, porque o amor reinaria. Eu sou uma romântica assumida e eu acho que o amor cura muitas coisas e o mundo está doente, precisando de mais amor. Amor ao próximo, principalmente. Muito obrigada, Exatamente. doutor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não vai fazer algo para alguém que você não quer que faça para você. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Obrigada. hein? Você tá bem? Tô bem. Eu tava com uma saudade desse homem aqui, minha gente. Uma saudade. Mas ele deu um susto na gente no final do ano passado. Quase morreu. A gente pode falar qualquer dia sobre como você supera um pós-cirúrgico Isso. difícil como o meu que foi cardíaco. Como superar 5 pontos de safena. Então, 5, tá, gente? fiz Pois mais ponte que o governador, mas tudo bem. Boa, você é boa. Manda uma carta pra ele. Ô, governador. Adorei, doutor. Obrigado, Até tá a bom? próxima. Obrigado.